Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Charás. Hoje nós vamos inaugurar um novo quadro, junto com o quadro de análises, que eu provisoriamente apelidei de o quadro das grandes teses. O propósito do quadro é ser de vídeos mais curtos, além dos podcasts, e mais editados, falando sobre a vida e a obra dos pensadores que nós temos mais afinidade e interesse. Essa ideia veio de uma série antiga que eu tinha produzindo ano passado através de alguns artigos, que no caso tinha o nome de Grandes Teses da Filosofia Analítica. Mas aqui, como a gente é um público mais diversificado, a gente vai tentar abranger isso para todas as áreas, seja da filosofia, da economia, da psicologia, enfim. Então, dito tudo isso, dando essa breve exposição do que vai ser o quadro, podemos começar o vídeo de hoje. Então, como vocês podem estar vendo aí pelo título, eu falarei sobre o filósofo Saul Aaron Kripke, que foi um dos primeiros filósofos que eu tive contato na minha vida e que me despertou muito interesse por essas questões, muito pela clareza que ele apresentava os argumentos dele. E abrindo um parênteses aqui rapidinho, um artigo meu sobre esse mesmo tema foi citado uma vez em um trabalho acadêmico e eu achei engraçado. Mas enfim, para quem não conhece o Kripke, ele é um filósofo e lógico moderno, reconhecido como um dos mais importantes vivos atualmente, e pertence à tradição dos filósofos analíticos. Ele nasceu ali nos anos 40, em Nebraska, e foi desde cedo considerado como um garoto muito inteligente. Isso porque desde adolescente ele mostrou muito interesse pela lógica modal, tendo contato com os filósofos tipo Quine e se engajando nas discussões que estavam sendo feitas naquela época. Perto ali dos seus 20 anos, Kripke publicou logo já um artigo muito importante para a lógica modal, provando a completude do sistema S5. Se você não sabe o que é lógica modal ou sistema S5, eu recomendo que você veja o nosso podcast sobre lógica, que também foi apresentado por mim. O link vai estar aí na descrição. Mas continuando, nessa mesma época, ele desenvolveu uma semântica inteira para a lógica modal, que, não à toa, ficou conhecida como a semântica de Kripke. Além da lógica, o Kripke tem contribuições para a filosofia da linguagem, entre elas uma teoria sobre a noção de verdade, uma teoria sobre a referência direta, que influenciou muitos filósofos posteriores, como o Hilary Putnam ou o Kate Donnellan. E ele também tem uma interpretação sobre a obra de Wittgenstein, que esses temas se encontram respectivamente nos ensaios Outline of a Theory of Truth e Wittgenstein on Rules and Private Language. Kripke também tratou sobre epistemologia, filosofia da mente, enfim, muitos temas aí. Nesse vídeo aqui, particularmente, eu quero me restringir às teses descritas no livro dele, que é a obra mais famosa dele, O Nomear a Necessidade. Esse mesmo tema também está descrito no ensaio dele, Identidade e Necessidade, que vai ser aqui as minhas fontes principais para explanar o assunto de hoje. E nessas obras, principalmente, ele vai ter o ataque dele aos descritivistas e também aos fisicalistas, além de explanar toda a teoria dele sobre a relação entre identidade e necessidade. O propósito principal dessa obra de Kripke é resolver os problemas dos enunciados contingentes de necessidade e como isso poderia ser possível, uma vez que é fácil provar que a identidade é algo necessário. O próprio prova isso brevemente no início do ensaio e você vê que é algo bastante intuitivo. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês o argumento dele formalizado. É um argumento bastante simples, com 3 premissas e uma conclusão de que para todo x e para todo y, se x é y, então necessariamente o é. O termo necessariamente aqui é tratado de uma maneira fraca. Como assim? Kripke está tratando aqui da necessidade no sentido de, em todo mundo possível, ou como ele mesmo prefere chamar, situação contrafactual, que o indivíduo qual o enunciado se refere exista, o enunciado é verdadeiro. Por exemplo, a proposição ao é idêntico a si mesmo é verdadeira em todos os mundos possíveis em que ao existe, que no caso sou eu. Ele faz isso justamente para evitar as discussões acerca do valor da verdade e do sentido das proposições que falem sobre coisas que não existem. Então, só para não precisar se envolver muito nessa discussão, ele vai dar essa definição um pouco mais fraca da necessidade, mas que não vai fazer nenhuma diferença aqui para a força da tese dele. Bom, na época de Kripke, 3 importantes questões acerca dos enunciados da identidade contingente estavam em voga. Os enunciados com nomes próprios, como Aristóteles, Platão, etc., qualquer nome próprio que você pensar,
os enunciados científicos e os enunciados acerca da mente e do corpo. Eu vou explicar detalhadamente agora um a um. Durante aquele período, a discussão acerca da lógica modal estava bastante intensa. De um lado, você tinha Quine, com as suas críticas à interpretação da lógica modal, argumentando que ela traria inúmeras aporias para a lógica. Uma delas é justamente a questão da identidade. Na sua discussão com a filósofa Ruth Barkham Marcus, ele argumentou que as afirmações como estrela da manhã é estrela da tarde, ou, em outras palavras, fósforos é éteros, não teriam como ser necessárias, uma vez que elas eram proposições empíricas, a posteriori. Isso se liga aos enunciados científicos, tipo a água é H2O, a temperatura e a agitação das moléculas, tigres são animais, que seriam também contingentes, porque nós poderíamos ter descoberto que tais coisas não são como são. Por exemplo, poderíamos ter descoberto que a água não é H2O, mas sim que possui uma estrutura molecular diferente. Dessa forma, também são enunciados de identidade contingente. E naquele tempo estava também em evidência o fisicalismo, isto é, a doutrina que afirma que há uma relação de identidade entre a mente e o corpo, ou em versões mais rebuscadas da doutrina, uma identidade entre o estado mental e o estado corporal. O fato de eu estar sentindo dor, digamos, se identificaria com um certo estado mental no meu cérebro, na minha cabeça. O que Kripke irá fazer é justamente rejeitar todos esses dados como contingentes. Mas de que forma ele faz isso? Bom, primeiramente, ele vai introduzir a distinção entre designadores rígidos e designadores não rígidos. Os designadores rígidos são aqueles que denotam o mesmo indivíduo em todos os mundos possíveis em que esse indivíduo existe, como nós já citamos a noção de necessidade anteriormente. Os não rígidos, como é de se imaginar, são aqueles que nem sempre denotam o mesmo indivíduo. Vou dar um exemplo. Na proposição Santos Dumont foi o inventor do avião, nós temos dois designadores. Nós temos dois designadores, que são, no caso, Santos Dumont e o inventor do avião. O inventor do avião, claro, é um designador não rígido, já que em algum mundo possível, Santos Dumont poderia não ter se interessado por aviação ou coisas relacionadas. Além disso, poderia ter sido o caso que outra pessoa inventou o avião no lugar dele, os irmãos Wright, por exemplo. De todo modo, ele não deixaria de ser Santos Dumont. Santos Dumont, então, nesse caso, é um designador rígido. Outra distinção importante para Kripke é aquela já bastante conhecida pela filosofia: a priori, a posteriori, necessário e contingente. As primeiras pertencendo ao campo da epistemologia e as segundas a da metafísica. Acho difícil, mas caso alguém que esteja assistindo não saiba, a priori é todo conhecimento que independe da experiência para ser conhecido. Como, por exemplo, temos a matemática, a lógica, etc. O a posteriori, por sua vez, é o conhecimento que depende da experiência, do teste empírico. E nisso entra as ciências feito a física e a química. A noção de necessário já foi explicada. Contingente, do outro lado, o contingente é qualquer coisa que não se dê em pelo menos um mundo possível, mas que também possa se dar em pelo menos um. O meio termo, seria basicamente o meio termo entre o necessário e o impossível. Eu gostaria também de deixar claro que os sentidos desses termos não podem ser confundidos com os termos kantianos. É verdade que Kripke cita e critica suas concepções no seu livro, mas infelizmente acaba por criar um espantalho da filosofia kantiana. Eu quero que tenham em vista, portanto, que a terminologia usada aqui se refere ao seu uso pelos positivistas e outros filósofos da época. Dito tudo isso, vamos voltar àqueles enunciados. Seriam eles contingentes ou necessários? Naquele tempo, ainda estava em bastante evidência o positivismo lógico e com ele a crença de que as noções de a priori e necessidade são sinônimas, ou no mínimo intercambiáveis. O que Kripke irá fazer é rejeitar tal equivalência, pelo seguinte motivo. Vamos retornar ao exemplo de fósforos e hésperos, uma descoberta empírica sobre a identidade de duas estrelas, que na verdade era um planeta, Vênus. Por ser a posteriori, os filósofos da época defendiam que tal afirmação não poderia ser necessária, entre eles o que nós já citamos, o Quine. Contudo, ainda que seja empírica, é uma verdade necessária, pois tanto fósforos quanto hésperos são designadores rígidos, por serem nomes próprios. Então, eles denotam o mesmo indivíduo em todos os mundos possíveis, e não só isso, mas o indivíduo denotado por um é o mesmo denotado por outro. Assim, é um tanto forçoso reconhecer que é uma verdade necessária. Mas você aí que está assistindo pode pensar o seguinte: mas e se a gente tivesse descoberto que não são o mesmo planeta?
Até porque o fato de ter sido nomeado com nomes diferentes é acidental ao planeta Vênus. Bem, isso é verdade, mas não anula o ponto de Kripke. É importante, para se ter um bom entendimento da tese kripkeriana, que tais verdades são condicionais, ou seja, se elas são verdadeiras, então são necessariamente verdadeiras. Em outras palavras, uma vez que a verdade que é ésperos, necessariamente o é. Isso é o que Kripke, mais uma vez, vai fazer uma distinção que seria sobre a possibilidade epistêmica e a possibilidade metafísica. Então, epistemicamente falando, nós poderíamos ter descoberto que fósforos não é ésperos, que o calor não é agitação das moléculas, que a água não é H2O. Até mesmo na pior das hipóteses, em que estamos todos sob o efeito de alguma ilusão que nos faça acreditar nisso erroneamente, se essas proposições forem verdadeiras, são também necessárias, pois todas elas designam rigidamente os seus indivíduos. Basicamente, então, pessoal, essa é a tese da necessidade da identidade de Kripke. Então, vamos entender agora alguns dos corolários dessa posição. A tese de Kripke implica no essencialismo, tal como entendido por Aristóteles. Isto é, existe uma necessidade da coisa ser como é, pois, como nós vimos, é algo necessário da água ser H2O. E tudo aquilo que não for H2O também não será água. Porque pense que em algum mundo possível existe um líquido bastante parecido com a água, em cor, sabor, densidade. Vamos ser ainda mais extremos aqui no exemplo. Digamos que os habitantes hipotéticos desse mundo chamem tal líquido de água também. O que diferencia isso da nossa água é a sua estrutura atômica. No caso, esse líquido seria um H3O, digamos. Mas nesse caso, nós diríamos que tal líquido é a nossa água? É intuitivo dizermos que não, que é apenas um líquido muito parecido com água, mas que não é água. Um exemplo que eu gosto bastante de expor é o da pirita de ferro, porque ela é um material real que tem muitas características parecidas com o ouro, principalmente pelo seu brilho dourado, que enganava na época muitos garimpeiros. Mesmo assim, ela não é ouro, tanto que por isso veio a ser chamada de ouro dos tolos. Então, existe algo no ouro que diferencia qualitativamente ele da pirita. Kripke vai dizer que é, entre outras coisas, a sua estrutura atômica, que obviamente só pode ser conhecida a posteriori. Se Santos Dumont não tivesse inventado o avião, não diríamos que deixou de ser Santos Dumont. Na verdade, várias coisas poderiam ter acontecido com ele. Ainda assim, não deixaria de ser quem é. Então, existe uma essência do que é ser Santos Dumont. Kripke vai entender isso também para usar uma terminologia aristotélica, as causas materiais dos objetos. Por exemplo, uma cadeira de madeira não poderia não ser de madeira. É algo necessário dessa cadeira. Se ela fosse de ferro ou de gelo, digamos, não poderíamos dizer que é a mesma cadeira. É uma tese bastante interessante que pode ser discutida com mais profundidade futuramente, mas que ela tem sim as suas dificuldades de ser mantida. O positivismo lógico sempre defendeu que a necessidade e a aprioricidade são equivalentes, pois não teria como ter uma necessidade do mundo, da coisa. Toda necessidade viria apenas de arranjos linguísticos do significado que damos às palavras. Mas agora, com a tese da necessidade da identidade, Kripke mostra que pode existir uma necessidade de re, da coisa, no mundo, coisa que os positivistas negavam. Isso foi uma luz para a lógica modal, já que antes se via como impossível falar da necessidade de re, da coisa, e era justamente isso que impunha certa dificuldade à interpretação dos operadores modais. E para quem quiser entender mais dessa questão, eu tenho também um artigo sobre isso lá no nosso site. Vai estar também na descrição. Entre os filósofos da época, estava também em eminência a doutrina do descritivismo, que Kripke ataca diretamente na sua obra. Eles acreditavam que nomes, tipo Aristóteles, por exemplo, eram sinônimos de descrições definidas, tipo o aluno de Platão. Kripke nega por vários motivos essa doutrina, uma vez que Aristóteles não ter sido o aluno de Platão não faz deixar de ser Aristóteles, além do fato de o aluno de Platão não ser um designador rígido. Afinal, Platão não só poderia ter, como teve vários outros alunos. Por essas outras razões, o descritivismo é insustentável. Um subcorolário dessa visão, por assim dizer, é que nomes próprios não têm conotação, ou seja, eles nada dizem sobre os objetos que denotam. Quando se diz Aristóteles é filósofo, fala-se apenas de um fato contingente de Aristóteles. Mas se Aristóteles não fosse filósofo, não deixaria de ser Aristóteles. Não são fatos sinônimos. No sentido empregado por Kripke, toda proposição com nomes próprios seria, então,
a posteriori. Agora, ninguém vai discordar ao dizer que tanto a mente quanto o corpo denotam as mesmas coisas em todos os mundos possíveis. Sendo assim, são dois designadores rígidos. Contudo, aqui temos uma não igualdade. Igualar a mente ao corpo se torna igualmente sustentável, uma vez que o corpo pode existir sem a mente e vice-versa. Não tem como as duas coisas serem a mesma. É algo bem difícil, bem fácil de se imaginar. E não é também uma mera possibilidade epistêmica, pois uma das defesas dos filósofos fisicalistas contra essa objeção era justamente de que se tratava apenas de uma identidade contingente, algo que, como já vimos, simplesmente não pode acontecer. E bem, pessoal, isso é tudo. O vídeo já está se alongando bastante, ainda teria várias coisas para falar acerca da obra do Kipke que eu poderia falar aqui. Deixei de lado coisas como o problema da identidade entre mundos possíveis, que Kipke dedica um bom tempo a responder, as críticas ao realismo mental, a versão mais forte do descritivismo, que Kipke também vai atacar no seu livro, enfim, diversas coisas. Mas com isso fica aí um incentivo para vocês mesmos de irem conferir a obra do filósofo, que, em minha opinião, é um dos mais importantes da época contemporânea. E dito tudo isso, peço que deixem o seu like, se caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva e principalmente deixe seu feedback nos comentários dos que vocês acharam desse novo quadro e deixe sugestões do que ainda querem ver aqui, seja para podcast, análise, algum filósofo ou tema que vocês acham interessante ser tratado. Siga-nos no YouTube, Spotify, Instagram e visite nosso site. Os links estarão todos na descrição. Agradeço a todos que me ouviram até aqui. Até a próxima.